Premarinko, você vai ter que ir depois, não agora, mas depois na confissão. Você fica falando essas coisas de mim. Bom dia. Good morning. Bom dia. Louvado seja Jesus e Maria. É muito lindo estar aqui com vocês e me parece que aqui no meio de vocês tem de vários lugares do mundo, de todas as partes deste mundo. Estamos todos em casa e alguma coisa mais profunda nos une, muito mais do que nos separa de onde que somos. A profundidade dessa família cristã é muito maior do lugar em que nós moramos e da onde a gente vive. Eu gostaria nessa manhã, de partilhar e refletir com vocês sobre uma coisa que simplesmente se chama a simplicidade. Por quê? Me parece que para nós cristãos, nós complicamos muitas coisas. E nós somos aqueles que ficamos nas margens. Nós nos perdemos na nossa missão. Nós paramos em algum lugar e nos ficamos distantes de Jesus Cristo. A gente perdeu a família nesse mundo que a gente vive. E a gente começou a complicar a simplicidade das coisas. E uma vida simples é uma vida livre. A liberdade, ele escolhe menos e não mais coisas. Na simplicidade, que não tenta nunca nada forçar o próximo, seja as pessoas e nas relações, ou seja com as coisas. Essa dimensão da simplicidade, ela nos liberta de dentro para fora. Ela é tão forte, sua presença é tão forte nos textos mais fortes do texto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E também está presente também nas mensagens de Nossa Senhora. A simplicidade, a fórmula simples que diz que nós aprendemos a amar somente então quando somos capazes de amar. Que nós aprendemos a perdoar somente quando perdoamos. Que nós aprendemos a compreender apenas quando sempre compreendemos. Essa é a fórmula simples de Cristo. Ele amava as pessoas para que pudessem amar, mas ele não mudou as pessoas para que pudessem amá-las depois. Nós vivemos num mundo que tem uma tese oposta a isso tudo. Assim, muitas vezes os cristãos vivemos na lateral, vivemos num mundo que parece tudo muito estranho. Quando a gente escuta algumas mensagens, alguns movimentos e alguns novos valores que tentam ser balizares desse novo mundo. Mas a simplicidade, o simples é o nosso Jesus Cristo. Precisamos amar as pessoas e aproveitar as coisas. Quando a gente muda essa tese, então a gente chega num caos. Quando o homem, um caos no homem e no mundo. Se vocês caminhamos pelo mundo com menos sobrecarregados, a gente não seria muito mais livres e faríamos muito mais coisas. Pois se a gente deixamos tudo nas coisas ao nosso redor
tudo o que as coisas têm a nos dizer, nós paramos exatamente somente nas coisas. Mas a riqueza é verdadeiramente, estão em inúmeros fatores pela qual nós podemos viver sem. E é por isso que é importante, para mim, pensar nessa simplicidade da vida. Pois a forma como a gente olha as coisas, na qual olhamos o mundo, tem uma influência pelo aquilo que nós nos tornamos e quem somos. Um sacerdote, escritor, Ivan Golub, famoso, ele escreveu de uma forma muito inteligente e diz: as pessoas simples me transformam, todo mundo quer ser um pouco diferente, e aí a pessoa simples, ele é tão raro que é muito incomum. Todo mundo quer ser diferente, que a pessoa mais rara a pessoa simples fica em comum. Essa espiritualidade da simplicidade diz que o sentido que a gente não pode encontrar naquilo que não tem, que é transitório, mas a gente pode deixar nas coisas que são eternas. E assim, muitas vezes a gente vivencia isso no nosso cotidiano, nos lugares onde moramos e nas áreas em que trabalhamos, que a gente sente a gente se agarrar a coisas passageiras, e nada daquilo lá é eterno. E aí, a gente fica se apegando às coisas que desaparecem. Como é importante fazer essa distinção entre as coisas transitórias e as coisas perenes, entre aquilo que fica e aquilo que desaparece. Por aquilo que é transitório, as coisas passageiras em nós, deixa-nos dentro de nós um vazio. Eu acredito que eu não estou nisso sozinho. Eu acredito que o maior problema de nossos tempos atuais está exatamente no vazio. No vazio que transforma em nós um sentimento de inferioridade e uma grande ausência. E é importante é uma pergunta fundamental para a nossa vida. Será que a gente é consciente das coisas transitórias e das coisas que são... se a gente consegue ter essa certeza, essa percepção do que é transitório, a gente fica consciente de tudo isso. A gente fica consciente daquilo que é eterno e a gente entende aquilo que é essencial. E a gente poderá entender também aquilo que dentro de nós que é divino. Queridos jovens amigos, no início do Gênesis, no início do livro de São João, estão concentrados na palavra. Tudo começou com a palavra. E em nós existe essa palavra. E nós que somos a foto de Deus invisível, nós também somos assim, uma palavra de realização. Cada palavra é muito importante. Cada palavra atinge alguma coisa, alguém. Com cada palavra e com teu sentido, ela tem a profundidade e perenidade. Se a gente for olhar os textos da Bíblia, a gente vai poder encontrar que nele não existe palavras em excesso. Na oração, não existe o excesso. Jesus, aos seus amigos, ensinou apenas uma única oração e a oração do Pai Nosso. E nela não tem nenhuma palavra excedente.
do nome até o pão e até o nosso perdão, todas as palavras do Pai Nosso são essenciais. Nós somos a foto de Deus, a imagem. E a gente tem que se perguntar e se refletir, será que em nossas palavras alguma coisa em excesso? Porque tudo começa com a palavra. E quando entendemos que temos palavras sem importância, a gente tem que se livrar desse excesso de palavras, então a gente percebe que é mais fácil resolver todas as coisas que estão na nossa vida, que são excedentes, excessos. Excesso de comida, excesso de bebida, de desejos, excessos de necessidades, excessos de coisas, excessos de desejos, excessos de pedidos, excesso de orgulho. E assim, esse excesso nunca vai nos ajudar, vai esmagar o que é importante. Se a gente se resolver daquilo que não é importante, daquilo que é excesso, então nós, o homem, cada homem, e aquele que gostamos e o que não gostamos, aquele que nos irrita e que a gente não quer passar tempo com ele, será para nós importante. Se não for assim, a pessoa fica no eterno relacionamento com as pessoas superficiais das coisas e da vida. E eu chamaria isso de o mistério da existência. Por quê? A nossa civilização tentou tirar os mistérios. Os mistérios. A divindade do homem que brilha. A gente tenta tirar os mistérios. E aí transformou isso numa forma vulgar, o ser humano. Deixamos o homem sem a dimensão da santidade. E acontece então aquilo que a vulgaridade e o secularismo deste mundo tentam realizar as bases para o vazio. Queridos amigos, por isso que retornar ao início da nosso creio, da nossa ofensa, dos nossos textos, dos textos da vida eterna. Por isso temos que retomar ao começo, para que pudéssemos, no princípio, entender o nosso... Para sabermos a nossa essência, da onde somos, o porquê que estamos fazendo aqui, e como que a gente vai, quem que a gente vai seguir, quem que finalmente a gente vai seguir. Esse mistério nos diz como as coisas grandiosas são completas. Em minha vida aconteceu uma grande bênção, uma grande graça, que eu chamo de encontro. Essa graça é essa. Eu tive a oportunidade de encontrar com muitas e muitas pessoas, de vários tipos de países, de diversos continentes. Pessoas que tinham fantásticas histórias, destinos humanos que falavam sobre mistérios, sobre a presença de Deus em suas vidas, mas pessoas que a mim e assim também aprenderam a seguir a encontrar uma vida que tivesse sentido. Eu vou falar sobre vocês aqui do coral que cantam maravilhosamente. Eu uma vez estava em Chicago com o maior violoncelista do mundo, uma pessoa maravilhosa. Mas para mim não me tocou a sua maravilhosa habilidade de tocar, mas a simplicidade com a qual ele vivia. Quando a gente conversou,
ele disse uma coisa genial para mim. Ele falou assim para mim, sabe o quê? Para sinfonia, para tocar, precisa ter muito paciência, muito conhecimento, muito exercício, muito treino para a pessoa chegar até algum nível. Mas isso eu posso ter chegado até um nível alto. Quando eu cheguei lá em cima no topo, isso era o mais completo, o melhor eu percebi. Isso tudo é muito simples. Isso é tudo muito simples. A coisa completa, grandiosa, isso é interessante. Que tudo isso é tudo na base da simplicidade. A grandiosidade nasce na simplicidade. E essa grandeza do meu cotidiano, a gente pode encontrar sempre dentro das coisas simples. Da simplicidade. Não me entendem isso. Nós, como igreja, a gente complicou muito as nossas coisas. A gente complicou a mensagem simples de Jesus. A simplicidade da mensagem, a simplicidade de sua lei, a sua simplicidade de mensagem, do seu mandamento, a simplicidade da oração, a simplicidade da sua entrega, a simplicidade da sua liberdade, a simplicidade da busca da verdade. Por isso, vamos retornar ao nosso princípio, à nossa origem. A simplicidade do nosso Cristo nos ensina aquilo que é mais importante. Para o amor pode mudar a pessoa. Quando alguém te ama, então ela ganha força. Quando vocês amam alguém, vocês têm muito mais força, muita mais coragem. O poder e o mais necessário e a mensagem mais importante é sempre o retorno para a sua fonte de seu amor, que é a base de nosso destino e da nossa existência. Isso confirma São João Paulo na carta aos Coríntios, que diz: somente a fé, a esperança permanece. Entre eles todos está o amor. E assim, São Paulo, de uma forma muito simples, diz nas cartas aos Efésios que o nosso comportamento é um comportamento de Deus. Primeiro a gente tem que perceber aquilo que Deus faz o tempo todo e assim vocês façam da mesma forma. O que isso ele faz? O que Deus faz? Ele faz aquilo que ele é. Ele é amor. Quando a pessoa faz aquilo que o homem é, então, esse produto da sua vida é um produto do seu próprio amor. Ele, então, não gosta que vocês se transformem. Deus não quer isso, mas Ele quer que vocês não transformem a Deus, mas que vocês se transformem. Vamos seguir, será que seremos capazes de seguir a Deus e viver em seu amor, assim como Jesus amou a todos vocês e se entregou por todos nós? Eu poderia dizer isso daqui, é uma forma radical da simplicidade da base do cristianismo. O meu pai espiritual, São Francisco de Assis, definitivamente estava ligado com essa fonte radical da mensagem de Jesus Cristo. Ele viveu uma ação radical juntamente com a ação de Deus dentro dele. E isso ele conseguia entender e compreender Cristo, e esse Cristo fez ele ficar liberto de todo o status da riqueza humana. E ele descobriu que ele era parte do plano de Deus, estava ligado à criação de Deus, a sua existência, e ele ensinou aos seus seguidores a não possuírem nada, para que eles a si mesmos não se transformassem em possessões. Queridos jovens,
Na palavra de Cristo existe uma palavra que diz: a santos e puros corações são aqueles que vão enxergar a Deus. Somente o homem, portanto, que tem um coração puro, terá o privilégio de Deus, o privilégio de ver a Deus. Deixar o coração puro. O que significa deixar o coração puro? Ter um coração, olhar um coração puro e enxergar de uma forma clara. Eu acredito que as pessoas que estão verdadeiramente têm um coração puro, eles veem também de uma forma clara. Isso é um desejo interior do ser humano, ser puro. E se a gente preservar essa pureza, vão preencher aquilo que a gente falou agora há pouco, naquilo que é mais essencial. Vamos compreender aquilo que é essencial e aquilo que é excesso. E vocês vão ver tudo em volta de vocês com um olhar puro. E assim, nessa pureza, é a base de tudo. Isso significa que vocês teremos intenções, olhares, intenções, desejos e metas claras e puras. Desejos puros. Por isso, seria muito importante para algumas vezes ao longo do dia limpar as suas intenções. O que eu faço? Aquilo que eu faço e por que eu faço? Com um coração puro, o homem se torna autêntico. Autênticas pessoas são muito agradáveis. As pessoas vão atrás dessas pessoas. As pessoas gostam dessas pessoas autênticas. A vida autêntica não precisa não precisa ficar argumentando, não precisa explicar, não precisa estar sempre falando. As pessoas em vida autêntica fala por si só. Por isso, queridos amigos, se vocês, neste Mladifest, conseguirmos fazer algo nesta dimensão, seja lá o quantas vezes e de onde a gente veio, que língua a gente fala, qual a situação da nossa vida e onde estivemos até então, e como éramos pecadores, e como nós caímos na profundidade, e como a gente deseja ser algo que não somos. Se a gente tentar fazer algo numa dimensão da pureza do coração, de que a vida vai se transformar de uma forma radical também. Então, não vai ser importante onde vivemos, mas quem somos. Não é mais saber que título que nós temos, mas quais são os valores com a qual vivemos. Não é mais importante aquelas estar em primeiro lugar na mídia social, queremos estar sempre presente diante dos nossos olhos. Mas aquelas pessoas mais simples, que ninguém fala e conversa com ele e pergunta como você está. Com o coração puro, vocês podemos enxergar todas as pessoas. Com o coração puro, não tem privilégios. Não tem ligações. Não tem aqueles que são meus. O coração puro pode abraçar o mundo e pode se tornar uma pessoa autêntica. Vamos então agora cantar alguma coisa. Pode ser assim? Eles cantam e tocam. Vamos agora. Muito obrigado. Vamos ouvir a nossos músicos. Nesse retorno agora, sermos o mais simples,
na simplicidade, sermos simples na simplicidade do amar, na simplicidade do coração puro. Vamos assim retornar a Cristo. Essa simplicidade é aquela que faz nascer uma vida autêntica. Eu acredito que em cada um de nós aqui presente hoje existe uma profundidade de um desejo interior de sermos autênticos. Eu queria dividir com vocês, partilhar com vocês de um autor, Roberto Pogam, que escreveu um livro interessante há muitos anos atrás, e esse livro se chama Tudo o que Sei. Eu aprendi na creche, no meu ensino infantil. E entre tantas coisas ele diz assim: no estúdio que eu trabalho, tem um espelho. E todo dia, várias vezes, eu paro nesse lugar para que poder olhar ao espelho, e diante dele tem a fotografia também de uma mulher que para mim é muito problemática. Essa pessoa não é católica. Essa é uma pessoa que toda vez que eu olhasse para ela, e eu olhava para a mulher e olhava para mim, fazia a seguinte pergunta: na face dessa mulher, eu podia encontrar aquilo que eu não tinha. Eu compreendi que eu falar aquilo que eu não conseguia pronunciar. Nessa fotografia dessa mulher foi filmado em Oslo, na Noruega, 1910. O nome dela é Madre Teresa. É uma pequena e humilde mulher que vivia na Índia com umas sandálias e com uma roupa indiana branca, e ela ganhou uma grande prêmio de um rei, do rei da Suécia. E uma grande anel de ouro e diamante, pessoas todas em volta delas elegantes, todos eram ricos e poderosos e pessoas talentosas desse mundo. Mas entre todas essas pessoas tinha um milagre, uma pessoa estranha. No centro de tudo isso estava uma velhinha com sandálias e um pano, vestido, bem pobrezinha, e ela ajudava as pessoas pobres e doentes, e ela recebeu esse prêmio máximo. Para mim ficou claro, será? Que não tem nem presidente, nem rei, nem general, nem conhecedor, nem papa, nem um banqueiro, nem um comerciante, nem uma empresa de indústria, nem atalá, e nenhum nenhuma pessoa famosa nesse mundo que tem tanto poder como ela tinha. Tanta porta e tanta chave como tinha essa mulher. Ninguém era tão rico como ela, pois a sua arma invencível contra este mundo era um coração puro e um amor simples. E diz ele: eu não acreditava na sua versão de Deus. Eu não partilhava da sua espiritualidade, mas eu me envergonhei. Eu me senti envergonhado pelo poder da sua fé. E todas as vezes, diz ele no final do texto, quando eu olhava nessa fotografia, então eu me pergunto uma única pergunta: o que é aquilo que essa mulher tem e eu não tenho? O que é autêntico nessa pessoa que ela tem e eu não possuo? Diante o mundo dela, o mundo inteiro conhecem, em todos os continentes conhecem, todos os países conhecem essa mulher. Uma mulher simples, de coração puro e de amor
simples. Por que isso é assim? Um diretor espiritual disse assim: a diferença está nisso. Quando a pessoa faz o suficiente em sua vida espiritual até o ponto que deseja apenas uma única coisa na vida, e quando canaliza toda a sua vida, todos os seus talentos, todo o seu conhecimento, sua capacidade em apenas uma única coisa, então essa única coisa, a ação de Deus transforma através dessa pessoa, da sua vida, e o conduz até onde ela tem que estar. E, portanto, o desejar é apenas uma única coisa que a pessoa precisa ter, como ela, nos tempos atuais. Muitas pessoas do mundo hoje, pode ser que desejem uma coisa, mas também desejam outras coisas, tantas outras coisas. E também querem ser poderosos, gloriosos, querem querem experimentar, querem fazer de tudo. Desejam ao mesmo tempo ter uma vida simples, uma vida pobre, mas também querem viver aquilo tudo que o mundo oferece. Querem viver uma vida pura, mas querem experimentar tudo aquilo que é oferecido nesse mundo. Querem viver de uma forma simples, mas também querem ficar sempre com as riquezas desse mundo, com as coisas das riquezas que esse mundo oferece. Quero ter uma vida de oração, mas não deixa de sair de todas as redes sociais e querem ficar sempre ligados em tudo que acontece em volta. Será que a gente tem muitas vezes um conflito entre isso? Ou a gente deseja uma coisa que é uma coisa vertical dentro da nossa vida, ou a gente quer um monte de coisas em torno de nós que nos dá uma dimensão horizontal de vida. Por isso, irmãos e irmãs, para isso é uma pergunta muito simples. E a gente se encontra no mundo onde está um conflito constante dessas crises de identidade, das coisas horizontais, que é sempre, todos os dias o mundo oferece as coisas horizontais da nossa vida. E aquilo que a gente quer nos aprofundar, que é nosso desejo para cima, para o alto, ela está na dimensão vertical. A dimensão divina que traz e pede uma vida simples. Cada das nossas escolhas são de renúncias. Cada escolha é milhares de renúncias. E assim, escolher uma coisa significar dizer não para milhares de outras coisas. Casar com uma mulher, uma pessoa, significa dizer milhares para outras não. Rezar seria dizer sim para a oração e falar não para um monte de outras coisas. Por isso, não é estranho que muitas vezes a gente está sempre lutando com aquilo que com as nossas promessas, com a nossa palavra, com as nossas promessas, e aquilo que se acontece nas nossas vidas. Se não fosse a simplicidade, não é simples amar e desejar apenas uma única coisa, mas ao mesmo tempo é muito preocupante e perigoso querer mais milhares de outras coisas e se perder nos seus desejos pessoais. Cada um de nós é fruto das suas próprias escolhas, da sua própria liberdade de escolhas. Portanto, é importante sermos conscientes dessa identidade vertical, que nos conduz ao alto. Por isso é importante, eu diria, aceitar e abraçar o suficiente. E ser verdadeiramente contente com aquilo que você já tem. Muitos de nós vêm de um mundo capitalista que está trazendo falar sobre consumo, acumulação, e colocam isso como a coisa o objetivo e a meta de cada um de nós. Nos ensinou a colocar
as coisas todas em formas erradas, de lugares errados, porque eles nos ensinam que quanto mais é melhor, mas na verdade, quanto menos é mais. É difícil para a gente reconhecer quando a gente sabe quando menos é mais. Eu vou dar um exemplo aqui. Por isso que hoje pode ser o primeiro dia de um início de uma transformação em nossa vida, para que a gente possa ser verdadeiramente consciente de que menos é mais, que o essencial é importante e que a simplicidade é a base, o princípio do cristianismo. Hoje, em nossos tempos, nesses tempos que vivemos, se desenvolvem dois termos seculares. Um deles é o minimalismo, que organize tempo e coisas. O minimalismo é aquela coisa que diminuía tudo aquilo que te incometa para fazer aquilo que é mais importante. E esse minimalismo busca e pede menos estresse, mais tempo para você, menos coisas e mais essência. O minimalismo existe e nos ajudam a encontrar uma liberdade. A liberdade do medo, das obrigações, do sobrecarregada, da depressão, da culpa e da cultura de consumo. A liberdade daquilo que não é essencial. Do outro movimento que é importante que vocês sejam conscientes, que nos diz hoje como é importante comer bem, comer pouco, comer só algumas coisas e outras tirar do cardápio, como é importante 2 ou 3 vezes fazer exercícios, comer sem produtos de carne. Tem teorias, todos os dias uma nova teoria como essa. Como para mim isso é engraçado. Isso é a base cristã. A gente faz jejum às sextas-feiras. Nós aqui em Medjugorje fazem jejum em quarta e sexta-feira, não é verdade, gente? Isso é uma ideia cristã, da nossa espiritualidade cristã. Essa é a espiritualidade cristã. Esse minimalismo nos diz, é muito bom ter menos. Isso é cristão. Na nossa simplicidade a gente fala que a gente precisa voltar ao início, à base, à fonte. Medjugorje é um sinal para isso. Aquilo que Maria faz aqui aos longos de 41 anos é nos retornar ao começo, ao início, a Cristo, a mensagem simples dele. Para que pudéssemos entender o mundo em que nós vivemos, para que pudéssemos alimentar nossas famílias estáveis e sólidas, para que pudéssemos ensinar as crianças, os valores e a esperteza do céu. E quando a gente cresce espiritualmente, ficamos mais ricos e as coisas são mais simples também voltam. E a nossa vida fica autêntica, que não precisa de muitas palavras, porque ela já por si só fala. Muito obrigado, que Deus todos os abençoe.